Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Muito boa tarde para você nessa quinta-feira, né? Vamos falar de Botafogo. Primeiro, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e a gente traz aqui todos os dias informações sobre o nosso glorioso. Hoje o dia não está muito agitado, né? Não tem muitas informações. Aproveito para já divulgar aqui para vocês o seguinte, cara. Na segunda-feira, dia 22 de novembro, teremos aqui no canal do Medeiros do YouTube uma live super especial com o Antônio Bento Ferraz, o produtor, diretor da série Acesso Total Botafogo, que vai estrear na Globoplay e no Sport TV no dia 23, cara. Saiu o trailer da série, tá uma coisa sensacional, tá? E a gente vai trazer aqui no canal do Medeiros, cara, uma live super especial aí, para ele contar aí bastidores da série. Enfim, como é na véspera da série, né? Dia 22 é segunda, a série estreia na terça. Cara, fica ligado porque vai ter algumas informaçõezinhas aí, cara, para deixar aquela ansiedade aí um pouco mais alta para essa série do dia 23. Eu já tô muito ansioso, cara, muito ansioso por essa série. E assim, tô contando os dias pro dia 23, beleza? Mas eu quero falar de outros dois assuntos aqui, né? No canal do Medeiros. Primeiro, sobre o orçamento do Botafogo para 2022 e também sobre um jogador aí que é botafoguense, ídolo do Brasil, ídolo do Real Madrid, e que saiu lá nos jornais da Espanha como Botafogo, como possível interessado nesse atleta. Beleza? Então fica nesse vídeo, eu volto depois da vinheta para a gente conversar um pouco. Voltando aí depois da introdução, onde eu falei da live de segunda-feira, falei dos assuntos que eu vou comentar aqui. Primeiro, cara, eu queria falar aí que o site, né, Mundo Deportivo, lá da Espanha, né, noticiou que o Botafogo aí tá interessado aí no lateral esquerdo Marcelo, cara, da seleção brasileira, do Real Madrid, né. Claro que eles pegam um pouco da notícia do torcedores.com, né, que é um site aqui brasileiro que noticiou isso também. Mas essa divulgação é muito importante, né? O Botafogo aí tá sendo divulgado aí nos jornais da Espanha como possível interessado no lateral esquerdo Marcelo, que a gente sabe que é botafoguense de coração, mesmo o caso do Rafael, né? Ele é botafoguense desde criancinha, criado lá no Rajá, cria do Rajá. O Marcelo, frequentador de arquibancada do Botafogo. Então, assim, o que a gente sabe, o que eu andei também conversando com algumas pessoas, assim, é óbvio que o Marcelo teria uma repercussão gigantesca, seria uma contratação absurda para o Botafogo, mas o Botafogo, assim, principalmente o Dorcésio Melo, que é o presidente do clube, é um entusiasta desse tipo de contratação do Marcelo, né, principalmente desse jogador. O Botafogo já teria até um projeto já para o Marcelo, e claro, o Marcelo teria que se adequar às realidades financeiras do Botafogo. O Botafogo, obviamente, dentro do projeto, vai poder fazer ações de marketing, salário até um pouco mais alto do que o orçamento permite, mas obviamente que com o atual vencimento, com o atual salário do Marcelo não dá, né? O Marcelo ainda ganha valores exorbitantes para qualquer clube do futebol brasileiro. Se for do interesse do Marcelo voltar ao Brasil, ele que já está aí já caminhando para o final da carreira, o Botafogo e o Fluminense aparecem como os dois grandes interessados no lateral esquerdo Marcelo. O Botafogo, time do coração dele, né? E o Fluminense, que é cria, né? Na verdade, o Marcelo é cria de Xerém lá no Fluminense. Então, com certeza, esses dois clubes vão tentar aí trazer o Marcelo, e eu fico muito feliz que o Botafogo já tenha um projeto para isso, cara. Eu acho que, assim, o Dorcésio Melo ser entusiasta, o Freeland falou sobre isso também, que ele gosta desse tipo de contratação. Na entrevista que ele deu para o Sport TV, ele falou sobre o Seedorf, né? Então, assim, o Botafogo montando um projeto, o Botafogo aproveitando o marketing que seria o Marcelo, aproveitando tudo que envolveria, crescimento no sócio-torcedor, seria uma contratação extraordinária para 2022, o lateral esquerdo Marcelo, da seleção brasileira, do Real Madrid, e assim, um dos melhores laterais esquerdos que eu já vi jogar, cara. Assim, o Marcelo joga muita bola, é craque. É jogador que, se chegasse aqui, pegasse a camisa 10, jogasse no meio campo, ele também jogaria demais, assim, é muita qualidade técnica que ele tem. Por enquanto é só um sonho, né? Tá sendo divulgado aí pelos jornais da Espanha,
mas não deixa de ser um sonho o Marcelo no Botafogo em 2022. Quem sabe? Vamos tentar madurar um pouco essa ideia aí, né? Porque o Botafogo, assim, é sempre uma vitrine e é sempre grandes jogadores passaram por aqui, caso de Seedorf, também Louco Abreu, jogadores assim com importância mundial já jogaram aqui. E teve por último agora o Honda e o Calu, apesar de não ter dado muito certo dentro de campo. Os jogadores, mesmo de renome, costumam se interessar em jogar no Botafogo. Beleza? Aproveitando que a gente falou do Marcelo, cara, e também tá falando de futuro, tá falando de 2022, eu queria falar um assunto muito importante aqui, que é sobre a folha salarial do Botafogo e também o orçamento para 2022, né? O Botafogo, cara, ele teve que apresentar um orçamento, né? Visando os próximos anos por conta da centralização das dívidas, né? Que ele fez, que é a famosa RCE, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. E dentro dessa RCE, o Botafogo apresentou algumas metas, né, para o ano de 2022, em relação a receitas, faturamento, né, despesas também. E o que me chamou a atenção foi que, pela primeira vez, o Botafogo ele está sendo realista no seu orçamento. Porque o que acontecia nas antigas diretorias? Né? Faziam um orçamento mirabolante para o Botafogo, colocavam ali que o Botafogo iria vender atletas, iria ter 70, 80 milhões de vendas em atletas, e isso nunca aconteceu, cara. Então, assim, o orçamento era fantasioso, só para colocar um valor alto lá de receita. O Botafogo nunca conseguia cumprir o orçamento. E dessa vez não. Dessa vez o Botafogo está colocando aí o orçamento dentro da realidade. Por exemplo, o Botafogo está contando no ano que vem de pelo menos ficar em 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Olha aí, 14º colocado. Uma posição que o torcedor do Botafogo pode até ficar um pouquinho chateado, né? Pô, tá colocando lá que acha que vai ficar em 14º. Mas pensa pelo lado positivo. Se o Botafogo ficar de 13º para cima, é lucro. O Botafogo vai estar ganhando mais que o orçamento, né? Então o Botafogo está sendo realista, né? Tá subindo de divisão agora, então galera, ó, vamos tentar ficar ali em 14º, se ficar acima disso melhor ainda, né? E o Botafogo colocou também que no orçamento que chegaria a pelo menos às oitavas de final da Copa do Brasil. Então, assim, pelo menos oitavas de final. Chegou às quartas de final, chegou à semifinal, cara, tá totalmente no lucro. Receita entrando, a Copa do Brasil paga muito bem cada vez que você passa de fase. Então, assim, o orçamento do Botafogo pela primeira vez está muito realista, cara. Parabéns para a diretoria. E uma das coisas que estão lá no orçamento que me chamou a atenção é o seguinte: o Botafogo está previsto aí para dobrar, mais que dobrar a sua folha salarial, seu orçamento da folha salarial. Hoje a folha salarial do Botafogo é em torno de 2,5 milhões de reais. E o Botafogo vai passar de 5 milhões de reais para a folha de pagamento. Isso quer dizer o quê? Que o Botafogo vai poder contratar jogadores pagando um pouco mais de salário, já que está pretendendo dobrar aí a folha salarial. Ou seja, cara, a notícia é muito importante, né? E o que a gente pede agora, principalmente o Eduardo Freeland e quem está comandando ali o departamento de futebol do Botafogo? Criatividade. Não adianta. Mapeamento de mercado, scouts, olheiros, estatísticas. Cara, não dá para o Botafogo dar orelhada. O Botafogo tem que ir certo, contratar certeiro, olhar o elenco e falar, olha, jogadores bons para aquela posição ali, jogador para ser titular. E aí você oferece salários maiores, 200, 300 mil para um jogador para chegar e ser titular daquela posição que está carente, daquela posição que precisa de um jogador para chegar e ser titular. Exemplo, o Botafogo no ano que vem vai ter o retorno aí, já tá tendo o retorno do Gatito, tem o Diego Loureiro. Ah, o Diego Loureiro pode ser reserva, Gatito titular. Tem necessidade de contratar um goleiro titular? Não tem. Gatito e Diego manteve. Não precisa contratar um goleiro. Mas o meio-campo, um centroavante com a saída do Navarro, o Botafogo vai ter que investir no mercado. Num atacante, camisa número 9 para ser titular, num jogador para ser camisa 10 dessa equipe, né? Um armador mesmo para ser titular, um ponta, Marco Antônio tá saindo, que é o titular, provavelmente vai voltar pro Bahia, o Botafogo vai ter que contratar um ponta para ser titular, não dá para contar com o Luiz Fernando, que não serve nem pro Grêmio, né, que tá caindo de divisão, achar que ele vai chegar aqui no Botafogo e vai arrebentar, ser titular, né, então assim, o Botafogo precisa ser certeiro em algumas posições, né, para que o Botafogo consiga montar um time competitivo pro ano que vem. E assim, estamos confiando, né, no trabalho da diretoria. O Eduardo Freeland no início derrapou muito, mas depois da metade do ano em diante começou a acertar muitas coisas, né? Então assim, vamos dar um voto de confiança para o Freeland e vamos ver se em 2022 ele consegue montar aí um elenco digno para o Botafogo fazer uma boa
temporada no ano que vem. Importante dizer também o seguinte, tá? Tá rolando alguns burburinhos aí de que o Vasco tá querendo, o Eduardo Freeland está interessado no diretor de futebol do Botafogo. Não tem proposta oficial ainda, mas vamos ficar de olho, né? Eu acho muito difícil o Freeland sair do Botafogo, ainda mais depois do acesso. Mas a gente não sabe se o Vasco vai oferecer, às vezes, um salário muito maior, enfim. Não sabe como é que vai ser a situação, mas é a notícia até do Fábio Azevedo, que também tem um canal no YouTube aqui só para falar do Vasco da Gama. Ele soltou essa notícia que o Vasco está interessado no Freeland. Então vamos ficar de olho aí para ver se vai acontecer alguma coisa. Mas eu acho difícil o Freeland sair do Botafogo. Ainda mais depois de ter conquistado esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Informações para vocês, hein? Primeiro vídeo do dia. Hoje eu fiz pergunta na coletiva para o lateral esquerdo Hugo. Daqui a pouco o Botafogo vai estar soltando. E aí eu boto mais um vídeo para vocês aqui da resposta que o Hugo deu para minha pergunta de hoje. Beleza? Então é isso aí. Comentem bastante. Deixem um like nesse vídeo aqui. E até a qualquer hora.